Instagram. Tá certinho, Rafa? Dá um joinha aí. Entrem aí para você acompanhar, para vocês conhecerem esse cara genial, sensacional, uma pessoa queridíssima, que é o Geraldo Rabelo. Ele que é neuropsicólogo, né, Geraldo? Isso. Clinica já há quanto tempo, Geraldo? Já vai para mais de 14 anos. Caramba! Mais de 14 A anos nossa aí. idade, né, Vander? Isso, a nossa Que idade, ele tem Geraldo. de tempo de atendimento. E lá você atende crianças, adultos? Sim, eu atendo criança, adulto e idoso para avaliação neuropsicológica, ou seja, consultas neuropsicológicas, tá? Aham. E psicoterapia também, que eu sou psicólogo clínico comportamental, só que só para adulto. Legal. Quando você anda por aí conversando com as pessoas, hoje aqui com a gente, você tem esse olhar profissional de ver a pessoa e falar assim, nossa, ela tá precisando de ajuda, tá ansiosa, né? Sim. Você tem esse olhar, esse julgamento? Quando a gente está se formando, que começa, você tem assim um olhar mais abrangente no sentido de tentativa de ajudar. né? Porque o olhar aguçado você tem, seu olhar é treinado. Aí depois nós vamos dizendo assim que a gente vai acostumando e sabendo lidar com isso. Porque se você não se desconectar de vez em quando... Exatamente, senão você acaba... Você não sai do trabalho, né? Exatamente, então você começa a fazer o que a gente chama na psicologia de transferência e contra-transferência. Entendi. Você começa a absorver tudo aquilo, né? Entendi. E isso não é saudável, né? Uhum. Por isso que nós... Com a Blitz Metropolitana, que hoje acontece direto da Casa do Construtor em Taubaté. Profissionais também, para ajudar isso. Cuidar de quem cuida, super importante, né? Mas quando a gente conversa com alguém e que você sente isso, né? Não é Se você com quiser todos. me falar alguma coisa, aproveita, Opa! Tá? A gente abre o microfone, a consulta, né, Wander? né? Vambora. Ô, Geraldo, a gente estava aqui falando fora do ar sobre a depressão infantil. Sim. E aproveitar que a gente está em live, né, para as pessoas, quem quiserem aí participar, mandar perguntas, né? O Geraldo estava me falando que os pais, os responsáveis, têm que ficar atentos à mudança de comportamento, né, Geraldo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, é algo assim que hoje acaba passando despercebido, tá? Porque a criança, ela tem as suas inconstâncias, né? Eu sempre brinco, essas crianças... Na verdade, o ser humano tem isso, né? Sim. Só que a criança, ela tá muito mais, né, fragilizada com tudo que está acontecendo, né? Então, é correria dos pais, é correria na escola, é correria em todos os sentidos. E a criança, ela tem a depressão, ela é diferente de nós adultos. É mesmo? E sim, porque a criança, ela passa por estresse, como é natural do ser humano. Ela tem suas ansiedadezinhas, que é natural do ser humano, só que hoje fica muito intenso com isso. Entendi. Então, a criança, ela é diferente com o adulto. O adulto, a gente acaba verbalizando ou se trancando demais, isolando. Nem sempre a criança vai passar por isso. Então, o estresse da criança, tem o estresse infantil, que até certo ponto é o que eu disse, é natural, só que precisa estar atento esses pais com essas mudanças de comportamento, tá? Inclusive de algumas situações fisiológicas. Por exemplo, a criança parou de ir no banheiro, demora muito ir no banheiro. Opa, peraí, que fisiologicamente... Tinha uma rotina e aí agora mudou. Mudou, né? Então, assim, tá tendo dor de barriga demais, né? Ela tá sempre irritada, né? Tá sempre irritada. Ou tá chorando demais, né? Tá com desconforto abdominal, tá tendo náuseas, né? Entendi. Não é toda hora, mas começa a ter algumas coisas que não tinha como era antes. Sintomas pontuais. Exato. E aí ela começa a entrar no que a gente chama de estresse fase de alerta, que é quando passa por uma situação de estresse, ali desencadeia algumas situações fisiológicas e inclusive com os componentezinhos depressivos. O que seria isso? Aquela sensação de fracasso que ela sente com ela mesma. Entendi. Irritação. Né? Irritação, agitação, isolamento demais, né? Não gosta mais das coisas como antes, né? Brigou com um coleguinha? Normal, mas espera aí, não quer estar junto dos colegas? O que está acontecendo? Entendi. Né? E aí o primeiro passo é procurar um profissional. Sim. O primeiro passo sempre é você se aproximar cada vez mais dos filhos, né? Então, assim, tem que ter um horário, um horário no dia que você esteja com seu filho, mas esteja ali, de verdade. Isso, né? presente, Não, consciente. Exato, não é eu estar aqui falando no telefone
ou vendo, assistindo alguma coisa, e a criança ali perto, brincando, eu estou próximo, mas não estou junto. Sim, sim. Né? Então, é aquele momento de sentar mesmo, conversar, bater um papo, escutar a criança um pouco mais e não deixar de dar limite para a criança, tá? Porque a criança ela vai sentir, né, a segurança no pai e na mãe a partir do momento que, no momento de amor, dá amor, mas no momento de correção, dá correção. Sim. Hoje é muito natural, a gente vê isso em consultório, né, uma queixa, que é o que? Ah, meu filho não gosta disso, ah, meu filho não gosta daquilo, ah, meu filho está passando por isso. Então, assim, é como se o filho não pudesse sentir frustração, tristeza. Exato. E isso faz parte da vida. Eu acho que por conta da nossa correria do dia a dia, muitos pais se sentem culpados. E por conta dessa culpa, a gente acaba presenteando os nossos filhos com presentes, de outra maneira que não deveria ser, na verdade, né? Eu tenho amigas que desabafam isso para mim. Eu acho que eu me sinto tão culpada de não poder estar com meu filho como eu gostaria, ter sempre aquele sentimento de que eu não sou não sou uma mãe suficiente, sabe? Não estou conseguindo ser tão boa. Essa cobrança que existe mesmo. E aí ela acaba não conseguindo falar não conseguindo colocar limite, não conseguindo corrigir quando é para corrigir. Coitado, eu já fico fora o dia inteiro, e aí quando eu volto, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou falar não? Então, eu acho que de fato existe essa culpa em cima das famílias, né? E aí a gente se perde. Se perde. Quer ver uma coisa que, assim, é comum de acontecer? Um brinquedo, vamos dizer aí, de uma criança de 4 anos de idade, 3 anos, o brinquedo quebrou. Tem alguns avós e alguns pais que falam, não esconde que eu vou comprar um igual. Não faça isso. É uma coisa tão simples, parece boba, mas quando esse objeto quebra, por exemplo, a boneca perdeu a cabeça, vamos dizer assim, né? Que hoje nem se brinca mais com esses brinquedos e é muito que é uma importante, pena, né? É uma pena. Então, quebrou aquilo ali, deixa quebrado, porque ela vai estimular a parte frontal do cérebro e ela vai fazer uma criatividade. Então, assim, ela vai estimular essa criatividade. Isso é fantástico. E ela precisa viver a frustração. Isso, Frustração, então, que assim, quebrou, né? Isso. No primeiro momento, quebrou. Então, ela sente que perdeu algo. Isso. Faz parte, ela vai passar por um pequeno luto. Só que daqui a pouco, ela vai dar uma outra utilidade para aquele brinquedo. Sim. Não é para, não, agora vamos juntar tudo que é brinquedo quebrado. E tem gente que é muito... Não, calma. É aquele brinquedo que ela tem, que quebrou, aí deixa ela frustrar, tá ali um pouco, não precisa jogar fora agora. Exato. E deixa ela criar uma utilidade, porque aquela boneca agora vai ser um manequim, Exato. aquela boneca agora vai ser feita uma cirurgiazinha, né? Então veja que ela vai adaptando essa condição para aquele brinquedo. Aí usou bastante, aí depois joga fora, tudo bem. Mas não de imediato. Esse Isso negócio de esconder o brinquedo para não mostrar para criança, coisa de vó, viu? Coisa de vó, coisa de vô. Que quebrou, né? Não, eu dou outro. Aí eu conheço. Mas você sabe que por amor a gente faz isso. Faz. É Eu coisa de já vó. me peguei no lugar de guardar os brinquedos do Davi, proteger para ninguém quebrar, porque eu tinha preocupação de que ele gostava muito daquele brinquedo e eu tinha que proteger, não deixar ninguém quebrar, porque senão ele ia sofrer. Sim, para não deixar ele sofrer. Para né? não deixar ele sofrer. Sim. Aí eu comecei a ver o meu marido fazendo a mesma coisa. Aí um dia eu parei ele, falei, deixa ele perder esse brinquedo. Porque ele foi avisado, não levar o brinquedo que ele ia perder. Deixa ele perder, que ele precisa sentir esse, primeiro, responsabilidade. Ele tem que saber cuidar das coisas dele. E ele tem que ter esse sentimento de frustração mesmo, né? É que dói na gente ver o nosso filho sofrer. Dói. E aí ele levava os brinquedos, ele esquecia, a gente passava recolhendo e resolvendo o problema dele. Parei, Geraldo, parei. Excelente, E eu magnífico deixo isso. ele errar, eu deixo ele sofrer porque ele perdeu o brinquedo, porque ele quebrou o brinquedo. E eu falo pra ele, eu não vou comprar outro não, hein? O que eu te dei tava ótimo, você quebrou e agora você precisa arcar. Porque por amor a gente acaba errando, Sim. sabe, Geraldo? E aí é uma coisa que a gente precisa se questionar, né? Por Exato. amor, eu estou pensando em mim ou no meu filho? Exato. Porque quando eu pego ele e vou eximir ele de qualquer sofrimento, eu estou pensando mais em mim do que nele. Exato. Porque se ele sofre, eu sofro. Então eu estou querendo Eu não quero evitar sofrer. um Exato. sofrimento meu, não dele. Né? Porque
se nós somos pais, a gente precisa prepará-los, dar ferramentas para eles viverem a vida, que a vida cobra caro. É mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que fazer essa pergunta. Não, isso é bom para eles. Eles têm que passar por isso, né? Tem que passar por Tem isso. que passar por isso. Outra coisa que eu Como a faço gente direto com passou. o meu filho, eu ganho dele. A gente é muito competitivo lá em casa. E eu ganho dele, eu faço questão de ganhar dele. Sim. E para ele sentir, porque ele tem dificuldade em perder, ele chora quando ele perde. Já perdeu na escola, voltou chorando porque tinha perdido. E eu falei, faz parte. Por que o outro ganhou de você? Porque ele deu um pouquinho a mais do que você. Ele se dedicou um pouquinho a mais. Se dedica. Quando eu percebi que ele voltou chorando porque tinha perdido, eu falei, eu vou ganhar desse moleque. Ele precisa experimentar esse sentimento. E aí hoje eu ganho de verdade. Porque eu sei que essa geração tem dificuldade em perder. Tem. Não sabe perder. Não sabe Não é perder. mesmo? Não sabe, incrível, né? Em relação à geração, essa geração de hoje, a gente vê que o lance de ansiedade em criança não era tão falado isso há uns anos atrás, né? Isso tem a ver com o quê? O comportamento, Nosso estilo de vida? a modernidade de hoje, nosso estilo de vida, doutor? Sim, tem a ver e tem a ver com a dinâmica familiar. Então, assim, você tem um pai que é muito rígido, uma mãe que é muito agitada, e ela, todo o tempo tá, não, faz isso, faz isso, faz isso. O pai também, não, tem que ser assim, 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 tem que ser, é muito rígido, não tem uma flexibilidade, né? E tá sempre cobrando, e tá sempre cobrando. Bom, essa criança vai absorver essa dinâmica familiar. Então, essa dinâmica vai fazer parte dela. Então, ela também vai fazer esse comportamento, vai condicionar esse comportamento da dinâmica familiar. Então, tem muito disso, tá? A não ser também que, não, tá tudo ok, tá tudo bonitinho, porém, essa criança, ela tá passando por uma situação na escola, né? Então, tudo isso tem que ser visto, esses ambientes que ela vive, né? Fez uma mudança na casa, a gente está mudando. A criança vai ficar agitada, ela vai ficar ansiosa. Vai fazer uma viagem. Então, assim, tem que levar esse contexto todo. Mas a dinâmica familiar, ela está sendo muito influenciadora nessas ansiedades e Eles agitação. repetem o nosso comportamento. Repetem demais. Esponjinha, né? Você tinha que vir um dia só para falar sobre bullying, sabia? Porque é tão difícil a gente treinar os nossos filhos para lidar com a rejeição, para lidar com a crítica, com a perseguição. Vamos combinar, até para adulto é difícil. Não, muito né? difícil. Imagina Porque, na para uma verdade, a criança. gente quer ser amado. Sim. Ninguém quer ser odiado, né? Ninguém tá pronto para isso. Já me perguntaram isso essa semana. Você tá pronta para receber a crítica? Eu falei, claro que não, ninguém tá. Ninguém tá. Né? Mas, de alguma maneira, a gente tem que lidar. Sim, porque eu sou uma pessoa adulta. Agora, e as crianças? Como que a gente ensina? Porque essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando que ela mudou a filha dela de escola por conta de bullying. Será que esse é o melhor caminho? Porque a gente está protegendo ela, né, num primeiro momento. Sim. Mas e na próxima escola, se ela sofrer bullying de novo? Ela vai mudar de novo? E quando que ela vai aprender a lidar com isso? Sim. E né? até que nível é esse bullying, né? Exato. Até que nível? Precisa ser... É algo que... O que eu posso tolerar, o que não? Porque a nossa vontade, como mãe, tá? Sim. É de chegar lá na escola e arregaçar todo mundo. Isso é como mãe e pai. Com argumentos. Pais também são assim, Com né? argumentos, porque dói Nossa. tanto na gente. Dói, não a é gente saber legal. que o nosso filho está sofrendo, né? Dói. É uma participação que precisa, assim, é um trabalho conjunto, né? Essa escola precisa ter esse olhar também para olhar, ver, reunir, Exato. conversar sobre, porque o bullying, ele não é... Imagina, se tira essa filha, vai para outra escola, daqui a pouco vai ser eleito. Se está tendo um bullying até num nível, né, não aceitável, quer dizer, o bullying em si ele já não é aceitável, vamos dizer assim, né? Porque aí já passou de uma brincadeira para uma coisa que é bem agressiva, né? Então, e até uma tortura psicológica, vamos dizer assim. Então, se essa criança foi eleita como a vítima, se tira ela, vai ser eleita outra. Exato. Né? E aí fica num ciclo a gente ali. precisa mudar o comportamento das pessoas. Então, né? assim, essa sala precisa ter... Por isso a importância, muitas vezes, né? Seria bom que todas as escolas tivessem um psicólogo. Um bom planejamento, isso, né? E um psicólogo presente. Para acompanhar. O psicólogo de aprendizagem, ele não é para fazer uma terapia. Ele não faz terapia no aluno. O psicólogo é para observar essa parte organizacional e aprendizagem. Muito para legal. trabalhar esse conjunto.
Super importante. Todas as escolas deveriam ter. Todas as escolas deveriam ter. Não é mesmo? A Patrícia está aqui mandando perguntas para você, Geraldo. Sim. Vamos ouvir? Vamos lá. Nina, oi Vander, bom dia, é a Patrícia Kelly. Nina, eu gostaria de saber com o doutor se ansiedade é uma questão hereditária, se isso é possível, pois o pai da Luísa, ele é muito ansioso. E a Luísa, eu não sei se é coincidência ou não, mas ela também herdou essa ansiedade. Então, eles são ansiosos por coisinhas bobas. Eles não podem saber de um evento do outro dia, que já ficam já todos ansiosos, nem dorme direito, nem nada. Então, é hereditário ou não? É uma questão só de convivência mesmo. Beijos, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela sua pergunta. É genético, Geraldo, a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Todos nós, é uma preocupação, é algo prevendo, né? Então, é bem assim natural do nosso organismo. Agora, tem alguns comportamentos que intensificam isso. Tá. Né? Então, esse pai que tem essa ansiedade, provavelmente, eu estou inferindo, não conversei com ele, mas é muito comum que isso está aliado à insegurança. Quando não é trabalhada essa insegurança, aí ele vai ficar numa situação em que aí ele entra num transtorno, algo que vai impedir, algo que vai modificar, né, as funções dele. Aí a gente está começando a falar de um transtorno. Não sei se é o caso, né? Ah, não, só não dorme, só preocupa, então é só um caso de insegurança. Ah, não, dá sudorese, dá indigestão, desconforto abdominal, palpitação no coração, dá falta de ar, respiração muito picada, né? Então, assim, aí a gente já está falando de um transtorno de ansiedade, tá? Agora, se é comportamental, se é um transtorno e essa criança vive o tempo todo, é o que a gente acabou de falar. Isso vai passar para essa criança, porque a criança ela tem a referência de adulto, quem? É o pai e a mãe. A referência de homem, de uma menina, é o pai. Exato. A mesma coisa, a mulher é a mãe. E assim vice-versa, tanto para o menino quanto para a menina. Então ele vai copiar isso. Ele vai viver isso. Então a criança começa a repetir também. Mais uma perguntinha aqui, a Silvana. Nina, pergunta para o Geraldo se é normal a criança voltar a fazer xixi na roupa. Minha neta está com 5 anos e começou a fazer xixi. Quando a pessoa para de fazer xixi, a criança, né? Sai da fralda e depois volta. Não é normal. Não é, né? Não é normal. Então, assim, precisa ver a dinâmica dessa família, se está tendo conflitos conjugais ou não, se tem ausência que mudou de na deles, rotina? Isso. Se tem um irmãozinho mais novo, se tem alguém doente, se tem como é que está essa escolinha que ela está participando. Então, assim, esse é um sinal fisiológico que para criança alguma coisa aí não tá legal. Eu fiz xixi na cama até 7 anos, sabia? É? Até 7 anos. Porque eu acho que a minha mãe, muito simples, né? A gente morava lá em São José, muito humilde, 8 crianças. E aí eu acho que eu senti muito a separação dos meus pais. E aí eu tive essa dificuldade de parar de fazer xixi na cama. E o bullying começava na minha casa. Eu era a Nina mijona, tá, gente? Olha aí. Mas é legal a gente normalizar isso. Porque a minha mãe faltou um pouco de conhecimento, de preparo. Porque antigamente a gente não falava muito de ansiedade, das doenças, né, emocionais. Não tinha. É agora que a gente Hoje tem. que a gente tá ouvindo falar bullying, né? Exato. A gente nunca viu falar de bullying. Exato. Hoje a gente ouve falar muito. Mas né? aí eu tinha uma irmã também que chupava chupeta, até grande. Então, assim, Marta. hoje as pessoas têm que Era falar, Marta? não pode esconder. Você já quer dar o nome da irmã pra fazer o bullying com ela, né? Olha lá, ó. A quinta série vive aqui, né? Ai, Jesus. Sempre presente em nós, viu? Ai, Senhor. Quero mandar um beijinho pra Nelise, tá aqui participando com a gente, né, Nelise? Beijo grande pra você. Beijinho especial aqui também. Deixa eu pegar rapidinho. A Lá, eu acho que é isso, tá falando sobre ansiedade. Vamos ouvir. Laís. Sou uma pessoa muito ansiosa, muito, muito, muito. E eu já sofri muito com isso, já tive crise de ansiedade que não é legal. Mas, não, graças a Deus, não precisei de psicólogo, nem de remédio, trabalhei com a minha mente mesmo. Tem que trabalhar bem a mente da gente, a gente tem que ser forte, porque a ansiedade causa crises e traz até enfermidades, né? Geraldo, a gente consegue se acalmar sozinho?
Consegue, até consegue. Como? Né? Consegue sim. Isso vai depender da resiliência de cada um, né? Da resiliência em si. Então, tem pessoas que conseguem lidar com isso, sim. Porque é um período muito difícil, é um período que está passando de transição de vida, né? Então, ali, passando e ela conseguindo resistir isso, ela até consegue. Agora, se isso foi um pouquinho mascarado com estratégias, isso pode dar um problema lá na frente. Tá. Caso seja um transtorno de ansiedade. Então, assim, tem uma crise de pânico, um transtorno, crises de ansiedade, né? Procura um especialista, né? Até para monitorar, não, tá ok, vai passar algumas dicas, vai passar algumas coisas que dá para fazer, né? Se não tem envolvido ali uma outra condição da saúde mental, tá? Então sempre é bom buscar um especialista. Legal. Vamos rapidinho pro intervalo, Wander? Vamos lá, rapidinho. Pro intervalo, já a gente volta aí. Bom dia, o importante é ser